Oi, gente, tudo bem? Vamos começar aí mais um quadro nosso, né, de Conhecendo o Afiliado. A gente muito feliz em trazer alguém que realmente acabou de receber um super prêmio, inclusive nosso, da BHV, né? Então, vamos conversar aí bastante com a Monique hoje. Mas antes, né, eu queria falar principalmente sobre os nossos apoiadores que estão sempre com a gente na BHV, em Pux, em todos os lados possíveis e que também não poderiam ser aí deixados de lado, né? Ainda mais quando a gente fala sobre isso, que é o apoio com o afiliado, né? A gente conhecer mais, trocar essa figurinha que a gente gosta, que é bem, bem importante e super a cara da BHV, né? A gente ter esse conhecimento constante uns com os outros. Então, agradecer aí o pessoal da Premier, agradecer também a Aidex, a Elanco, a PetMed e a Labs. Bruninho, quem conversaremos hoje? Hoje, você já até falou, é uma afiliada muito especial, está com a gente desde o começo, ela estava conversando com a gente um pouco antes, falou que ela foi uma das primeiras afiliadas da BHV e, merecidamente, ganhadora de um prêmio muito, muito importante nesse ano na PetVet em São Paulo. Vamos falar com a Monique, eu quero que ela se apresente para todo mundo antes da gente começar esse bate-papo. Então, sou médica veterinária, faço a gestão de um hospital veterinário VetDort aqui em Cabo Frio, no Rio de Janeiro. A VetDort tem 16 anos, né? Está fazendo 16 anos agora. A gente já iniciou, né, com certo, já com 24 horas, com certo tamanho, né, considerável, já tendo hotel, banho tosa, pet shop, mas a gente foi crescendo aos poucos, nos tornamos hospital, deve ter tem 4 anos, mais ou menos, né? E o grande desafio é estar numa cidade turística, uma cidade pequena aqui no Rio de Janeiro. Letícia, eu pude conhecer, você já chegou a conhecer lá a VetDort também? Infelizmente ainda não fui. Não foi por falta de convites, viu? A Monique sempre fala. Eu pude conhecer e para mim, assim, foi impressionante. Ela tem um resort dentro do hospital ali também para os pets, tem um espaço incrível, é bem organizado, bem bonito. E realmente eu acho que para iniciar a conversa, eu acho que o principal que eu vejo como conterrâneo do estado do Rio aqui também, e sabendo, conhecendo Cabo Frio, como é turístico e tal, esse maior desafio seu, que é estar realmente num lugar de população sazonal, né? Chega dezembro, janeiro, imagino que deve dobrar a população de Cabo Frio. Como que é entender esse mecanismo dos turistas e quando só tá os locais em Cabo Frio, como que funciona isso daí? Que isso é diferente da maioria dos outros locais que não são turísticos, né? Acho que é a maior curiosidade que eu tenho. Além de ser uma cidade, né, quando os turistas vão embora, é uma cidade, né, com poder aquisitivo relativamente baixo, né? E realmente, assim, de alguns anos para cá, talvez uns 6, 7 anos, a população até aumentou um pouco, passou a ser um pouco mais estruturada, né? Mas antes disso, era uma dependência significativa do turismo, né? Então, era uma região que todo mundo trabalhava muito, né? Como se fosse assim, vamos trabalhar muito, juntar o dinheiro para depois sobreviver nos outros meses, né? Eu digo assim, outros segmentos na cidade, na região, né? E no meu segmento, obviamente, não dá para ser assim, né? A gente falando mais de partes turísticas, né? Só que, ao mesmo tempo, realmente, você tem que ter uma organização diferente, porque você sabe que você vai ter uma demanda maior. O perfil do atendimento para um hospital veterinário também é diferente nessa época, né? Então, são animais que não são da região. Então, assim, o tipo de atendimento, a gente tem que estar preparado para isso. A gente brinca que são cachorros que vêm visitar a família, né? Que vêm para a casa dos parentes. Aí os cachorros de dentro de casa brigam. Cachorros que vêm para casa, para uma outra casa que é de aluguel, e aí não está acostumada com a casa, e cai do segundo andar, terceiro andar. Cachorro que foge, insolação, cachorro que vai para a praia, cachorro comendo besteira. Então, assim, é o que a gente vê no verão, né?
Então, assim, são situações, é diferente do que muitos lugares. Então, a gente chega no dezembro e janeiro, a gente tem que estar preparado para um tipo de atendimento, para um perfil de cliente. A gente brinca que é cliente entrando de biquíni dentro do hospital e sunga, pessoas chegando com latinha de bebida na mão, porque estão vindo da praia, viraram... Então, assim, é diferente para todo mundo esse perfil, né? Só que assim, a gente foi se adaptando. Hoje em dia, eu confesso que, como a cidade está mais estruturada, a população está um pouco maior, a gente conseguiu, né, ir criando um perfil de cliente, um cliente mais fiel, que ao longo do ano, né, a gente se mantém, começou a trabalhar muito em cima de prevenção, né, de um acompanhamento mais ali assíduo em cima do animal, de check-ups. Então, assim, viver só nessa expectativa e estar vivenciando essa situação toda, a gente não tem realmente essa dependência. Isso é só um momento que a gente vivencia, né? Mas a gente já se adaptou também. É interessante. Eu imagino que deve ser também bem desafiador em relação à equipe, né? Porque você está me falando tudo isso, você tem que ter, né, toda a equipe ali muito bem estruturada, né? Todo mundo muito bem treinado para do nada aparecer alguém de biquíni com a latinha de cerveja para você realizar ali o atendimento, né? É assim, exatamente isso. A gente tem que ter, saber se posicionar nesse momento, né? Não é fácil, mas... E em relação a doenças diferentes também, né? Porque igual, eu não sei se em Cabo Frio tem muito caso de leishmaniose. Aqui em Volta Redonda, no sul fluminense todo, tem muita leishmaniose. E vai muita gente daqui da região para Cabo Frio. Exatamente. Muito mineiro, né? Que também é uma outra região que tem muito. Que tem muito. A gente vem aumentando, tá? Não chega a ser a mesma incidência do que aí Volta Redonda, né, em Minas, mas sim, vem aumentando. Eu acho que o que a gente tem aqui que chama muito atenção é dirofilariose, que é muito mais do que leishmaniose. Leishmaniose não é, né, como em Minas e como aí, mas dirofilariose é demais, né? Aqui é uma região... A gente fala assim, se a gente fosse realmente testar, fazer exame em todos os animais, pode ter certeza que mais de 50% tem. Com a estrutura que vocês têm, eu acho que é a maior ali da região dos lagos. Provavelmente vocês têm a maior estrutura. Você recebe muito paciente encaminhado de outras cidades, das cidades vizinhas? Sim, a gente recebe bastante para internar, para algumas cirurgias específicas, especialistas, exames. Para a parte de hotel também, a gente recebe. Realmente, assim, a gente hoje oferece alguns serviços que são únicos na região, né? Então, a gente está sempre recebendo. E como é que foi toda essa transição, né? Assim, em relação, você falou que desde o começo vocês já faziam um atendimento, né, por um período grande, mas como é que foi caminhar ao longo dos anos e estruturando isso, né? Então, quando eu abri, né, a gente já começou como clínica 24 horas, com atendimento, já tinha internação, né? Era um consultório só, por mais que tivesse já uma estrutura para isso, e fazia os serviços de banho-tosa, pet shop, hotel, né? Só que, como toda empresa que começa, a gente tinha uma estrutura, mas não tinha clientes, né? Não tinha... começamos bem assim, criando um nome, né? Criando uma credibilidade. Na época, um dos maiores desafios era a mão de obra de médico veterinário, que ainda se postergou muitos anos, que hoje eu acabei conseguindo mudar um pouco isso devido a como foi um desafio, eu tive que aprender, né? Tive que encontrar subterfúgios para isso. Então, assim, no começo eu tinha muita dificuldade de trazer veterinários para trabalhar. Eu, mesmo sendo médica veterinária, eu não conseguia trabalhar sozinha, porque já era 24 horas e eu tinha que fazer todo o restante. Eu comecei a fazer gestão desde o primeiro dia que eu abri, né? Exatamente por ter esses outros serviços associados. Então, assim, no começo, o desafio de conseguir equipe qualificada, com experiência, realmente, eu digo que, para mim, sempre foi o maior. Equipe de médicos veterinários do padrão que eu sempre desejei, né? Então, no começo, era realmente... não tinha demanda, não tinha cliente suficiente. Como que você consegue
trazer um profissional bom, né, para isso. E aí isso foi acontecendo, a gente precisou ir crescendo um pouco mais, até que eu falo assim, consegui trazendo veterinários dos grandes centros para a região dos lagos, né? E eu falo que eu vendi a qualidade de vida. Então, todos os veterinários que eu trouxe, que, assim, a maioria dos meus veterinários não são daqui, são de outros estados e tudo, eu sempre falava, vem que aqui você tem qualidade de vida, dá para você acordar, ir na praia, caminhar um pouquinho, tomar um banho, vir trabalhar, dá para almoçar em casa, voltar, né? Então, assim, foi o que eu fui proporcionando, sempre me preocupei muito. Minha equipe sempre foi assim, em escalas de trabalho, horários de trabalho, que todo mundo tivesse de fato qualidade de vida. Nunca dentro da minha equipe houve sobrecarga de trabalho, né? Então, isso também sempre foi algo que eu olhei muito. Então, isso foi fazendo, abrindo, né? O pessoal foi se interessando e eu comecei a conseguir formar uma equipe legal. E assim, hoje eu tenho veterinários que trabalham comigo há muitos anos, né? Que foram crescendo aqui. E uma das coisas que eu comecei também a desenvolver profissionais, então algumas pessoas chegaram como clínicos e hoje estão trabalhando como especialistas, as pessoas estão comigo há 10 anos, 12 anos, 13 anos, né? E aí o crescimento eu acho que deu decorrente disso, da equipe mesmo, que foi crescendo junto comigo. Então, hoje em dia, a gente, como hospital, né? Aí era um consultório, hoje são 7, e assim a gente foi crescendo e foi se desenvolvendo e chegamos como estamos hoje como referência. Nossa, você falando, e eu só pensando, gente, como é diferente, né? A gente aqui em São Paulo, tudo doido. Nunca que imagina que a gente já consiga assim ir para praia ou tomar um banho. Nossa, outra realidade, assim, para mim, Monique. Muito legal. E eu tenho certeza que assim. Brasil, né? Como é tudo, né? Exato. Não, isso é que a gente mais achou interessante, sabe, para fazer esse quadro novo, né, da BHV, porque o nosso país é muito grande, né? Muito grande. A gente tem diferenças assim absurdas, né, de uma região para outra. E, cara, fiquei você falando e eu só pensando assim, nossa, que delícia. Inclusive, vai ser uma alta busca aí pela minha geração agora de um local como o seu para trabalhar. Exatamente. A gente recebe muito currículo. Muito currículo. Muito. Eu imagino. E a gente tem falado muito sobre isso ultimamente, porque, claro, a gente está recebendo muito currículo, porque a gente sabe que hoje em dia a gente está vivendo uma situação de muito veterinário para pouco, né? Mas, assim, como a gente também tem uma estrutura legal, as pessoas buscam trabalhar em bons lugares. E aí você imagina trabalhar num bom lugar, numa cidade que vai te proporcionar o que a sua geração quer, que é a qualidade de vida, né? Então, não tenha dúvida. E tem mesmo, a qualidade de vida é outra, assim. A praia que é perto de vocês aí, que é a mais conhecida, a Praia do Forte, ela é uma das praias mais bonitas que tem no Brasil, né? Sim. Não tem como, assim, é sem dúvida uma das mais bonitas. Tem aí pertinho Arraial do Cabo, que é um dos lugares que é considerado realmente um dos lugares para mergulho mais bonitos do Brasil também, acho que até mais que o Brasil, né? Então, assim, qualidade de vida, principalmente para o jovem que gosta de mar, que gosta de calor. Hoje em dia, né, parte de esportes que a gente tem, esses esportes ao ar livre, aquáticos, praia, tudo isso, lagoa, canoa, que é uma coisa que tem muita procura hoje pela geração também. Então, assim, é uma região, é uma cidade que, para isso também, é muito interessante. Então, assim, todos esses esportes que estão em alta hoje, né, que as pessoas procuram, a cidade proporciona muito bem isso, né? Agora, só para a gente entrar num assunto ABHV, como você aí em Cabo Frio, igual você falou que foi uma das primeiras a se afiliar, como você descobriu a ABHV e o que você achou de diferença que deu na sua gestão, no seu hospital, desde quando você se afiliou à ABHV? É bem interessante isso. Eu não me lembro mais aonde eu vi. Foi alguma coisa de rede social, quando começaram a divulgar, eu não me lembro. E aí, quando eu vi, aquilo me chamou muito a atenção e na mesma hora eu entrei para olhar, vi o que precisava e entrei em contato para mandar. Por quê, né? Que eu me interessei. Porque algo que eu tinha era, assim, sempre muito sozinha, além de eu não ter sócios aqui, né? Então, assim, eu sempre precisava de trocar, né? E, assim, sempre falo assim,
eu sou uma pessoa extremamente ativa, uma mente inquieta, sempre querendo mais, querendo inovar, querendo aprender, e assim, e é dificultoso numa região onde as pessoas têm uma outra linha de pensamento, né? Então, quando eu vi uma oportunidade de uma associação com pessoas que vão pensar como eu, que vão me ajudar a crescer, que vão me empurrar, né, para cima, eu falei, não, eu preciso disso. E realmente foi um divisor de águas, porque a história de estar muito longe, muito sozinha, numa cidade pequena, no interior, abriu totalmente a minha mente, né? Eu comecei a conviver com pessoas com muito mais experiência, com estabelecimentos muito maiores. E realmente, assim, eu falo, a associação foi algo que, para mim, foi fundamental no meu crescimento. Top. E aí você teve já presente em muita coisa da BHV, né? Quando a gente estava agora na PECT, quando eu soube, né, que você era vencedora de um dos prêmios Marcelo Verlende, eu falei, pô, merecido mesmo, porque todo evento, toda live, gente, tudo eu vejo Monique. Né? E antes da gente estar aqui conversando, você falou, né, que exige também de você, né? E eu acho que isso é muito legal. Quando a gente tá afim, né, Monique, a gente faz a coisa realmente acontecer, né? Você não tá perto de um aeroporto, enfim, né? E por que você se desdobra em 1000 aí, realmente, para conseguir estar tão presente, né, em PetVet, em convenção, que inclusive está chegando, né? Por que você vê tanto valor em tudo isso? Então, exatamente, porque eu acho que a gente não, né, veterinário não aprende gestão na faculdade, né? A gente não consegue conhecimento sem trocar com alguém. Então, assim, o network para mim sempre foi fundamental, né? E é só participando dos eventos, participando das salas, participando de tudo isso que eu poderia conseguir, né, evoluir nisso. Então, assim, eu sempre valorizei, continuo valorizando muito, mesmo hoje, né, eu falo assim, mesmo hoje, conhecendo as pessoas, tendo as pessoas como amigos, tendo feito vários cursos e hoje em dia me sentindo muito mais capacitada para estar aqui, eu ainda tenho um mundo, ainda tenho muita coisa aí pela frente, então eu acho que eu ainda tenho que estar participando, tem que estar ali junto, porque toda hora a gente tem mais alguma coisa para aprender, mais alguma coisa para agregar, né? Trocar também, né? Então é isso. Uma coisa que eu vejo que é unânime nas conversas com os afiliados é que todos falam que depois que entrou foi um divisor de águas, foi uma virada de chave. Para mim foi também, assim que eu conheci a BHV, na primeira convenção, foi uma virada de chave na gestão da clínica, no modo de eu visualizar a medicina veterinária, o gás que dá para a gente conversar com pessoas que têm pensamentos mais parecidos, né? Assim, que visualiza a medicina veterinária uma força maior do que a gente vê muitas vezes na nossa região. Então, é diferente, sim. E eu concordo com a Monique que vale a pena viajar. Eu também viajo, eu tenho menos trabalho, às vezes, do que a Monique. Eu consigo ir de carro para São Paulo, nos eventos de São Paulo. Ela ainda tem um trecho maior do que eu, mas eu visualizo também que isso faz diferença para a gente e quem não é afiliado ainda tá perdendo, né, Monique? Sim. E o que acontece, né? Foi como eu falei, a maioria hoje dos estabelecimentos são geridos por médicos veterinários, apesar de a gente já ter hoje administradores ou, né, sócios, que um é médico veterinário, o outro não. Mas esse amadorismo que a gente sempre viveu, né? Infelizmente, que graças a Deus a gente está começando a conseguir sair disso, né? Profissionalizando um pouquinho mais. Então, assim, essa troca, né, tudo que a associação também proporciona, né, de cursos, né, e de troca mesmo no próprio grupo. Eu falo assim, o grupo é excelente, né, ali a gente aprende muito. Aprende até uma coisa que a gente pode considerar como boba, como uma situação que às vezes você precisa de uma dica para comprar um equipamento que, se você comprar um equipamento errado, aquilo ali pode te causar tantos danos, né? Prejuízos financeiros, enfim. Então, assim, realmente vale muito a pena. E eu acho que quem não enxergou isso ainda, né, tá ficando parado. Eu concordo, são trocas constantes, né?
E é muito bom, assim, para a gente crescer como um todo, né? E aí, Mônica, eu também queria saber de você que a gente tem o PAV, né? O Programa de Apoio ao Veterinário Empreendedor. E eu sei que você já utilizou, às vezes, algumas coisas do PAV, né? Queria saber de você o que você já utilizou em relação ao PAV, o que você acha sobre isso, né? Que foi uma forma que a gente encontrou na BHV de dar esse suporte, né? De pessoas qualificadas, obviamente, né? Que saibam, às vezes, falar sobre finanças, saibam falar sobre a parte de direito, sobre a parte realmente da gestão da clínica, né? Eu queria escutar isso de você. Já utilizei alguns, né? O principal, que eu acho que foi o primeiro de todos, que está comigo há alguns anos, né? É o Thomas, né? Eu sou suspeita para falar, todo mundo sabe disso, que acabou virando um grande amigo. Mas também fui uma das primeiras mentoradas dele ali, quando ele também estava iniciando. A gente já está há 3 anos e alguma coisa. Eu falo que hoje em dia eu poderia até estar andando um pouquinho mais sozinha, mas existe o olhar os números com ele, né? Que ele é o cara dos números. A gente abrir aquele Power BI dele maravilhoso para olhar os números como a gente faz. Por coincidência, hoje mesmo a gente teve reunião, né? Então, assim, isso para mim é fundamental, né? Tá com ele, porque esse acompanhamento estimula mais. Então, assim, eu acho que a mentoria do Thomas foi algo que eu utilizo ainda e que o trabalho que ele faz, né, de fazer a gente enxergar para o nosso negócio, né, porque às vezes a gente realmente fica muito perdido, a gente não sabe aonde a gente está crescendo, aonde a gente não está crescendo, aonde a gente tem potencial e não tem, né, e eu acho que isso que realmente todo mundo precisa ter esse conhecimento. Já utilizei também de finanças do Ronaldo Hertel, também há um tempo atrás, ele também já fez um trabalho muito legal com a minha equipe, né? Foi também bem interessante. De jurídico também, com as meninas do Jurídico Pet. Acho que eu me lembre, acho que sim, não sei se teve mais alguém, mas assim, já alguns. E foi bem legal e assim, não só esses eu indico e recomendo, mas tem outros que eu também não tive oportunidade, mas conheço, né? E sei, né, como são interessantes e conheço outros colegas que também trabalham ou já trabalharam com eles. Top, que bom. Eu sempre gosto muito quando vocês utilizam aí o PAV, que às vezes é algo pouco conhecido entre os afiliados, né? E eu acho que é sempre uma mina de ouro de conhecimento e de poder mesmo, que é isso que você falou, né? De poder auxiliar ali o afiliado, né, Bruninho? E aumentou muito o número dos serviços disponíveis no PAV. Teve o Gustavo também, desculpa, não posso esquecer dele, tadinho, senão ele vai ficar chateado comigo. Eu falei, tô esquecendo alguém. Você falou mesmo, na hora você ficou com uma cara assim, tipo... Eu fiquei com uma cara que eu estava esquecendo alguém. Eu falei, meu Deus do céu. Eu falei, quem é que eu estou esquecendo? Aí eu me senti culpada se eu não falasse dele. Também já fez você falou desde o começo mesmo. Foi o começo do Thomas, hoje em dia. E o Ronaldo também foi. Ele já fez treinamento com as meninas aqui também. Eu falei, gente, como que eu esqueci ele? Mas é isso. Voltei um pouquinho só porque senão ele ia ficar chateado comigo. Mas que legal, que legal. E hoje em dia a sua equipe, então, quantos veterinários eles são, mais ou menos, Monique? Contando com os especialistas, eu acho que está em 26. Caracas, para mim que sou da reabilitação, sabe? Quando vocês falam esses números, eu fico tão impactada, gente. Porque quando a gente é 24 horas, tem internação, aí você bota equipe de internação, você tem que ter pelo menos 3, 4. Fazer plantão noturno, atendimento, aí você vai entrando nas especialidades, não tem como fugir disso, quando tem um pouco mais de estrutura, não tem como ter menos de 20. Não tem. Isso é um desafio hoje em dia para os hospitais veterinários, né? A gente acaba tendo uma máquina muito pesada, não é nada enxuto, né? Para entregar um serviço de qualidade, a gente precisa ter uma máquina mais pesada, de equipamentos melhores, de equipe mais bem capacitada, de equipe na quantidade suficiente para dar conta de entregar um serviço bem feito. Então, assim, aí eu acho que entra mais ainda a necessidade de participar de uma associação e ficar pegando as informações nesse network rico que você falou, que a gente tem no grupo de afiliados, nas amizades que vai fazendo
nesses eventos, e conversa e vai vendo as dores que são parecidas e como um conseguiu solucionar, que cabe para você fazer também. Então, acho que isso é um valor assim, que cada vez mais vai tornando o valor da afiliação, o valor da anuidade cada vez mais ínfimo em vista de tudo que traz. Não é nada, na verdade não é nada, você até esquece. Não é nada, a gente paga com gosto essa anuidade, porque realmente compensa bastante, assim, eu vejo isso também. O legal de conversar com o afiliado, mesmo sendo da diretoria, eu sou um dono de hospital veterinário e eu passo pelas mesmas dores e a gente convive todo mundo junto nos eventos e é muito, muito igual, né? Então, é uma troca mesmo aqui, né? Você falou, né? A gente passa tudo pelas mesmas dores, e aí é muito engraçado. A gente vai nos eventos, tem um momento assim, meio depressão, né? Todo mundo chorando, todo mundo triste. Ai, tô passando por isso aí, mas aí um já teve uma ideia, outro já passou por isso, sei lá, alguns anos atrás, né? Eu que sou novinha, acho que de todos, basicamente, eu fico, sabe, anotando, tipo, daqui a alguns anos eu vou passar por isso, ó, talvez. Então, talvez não, tá? Porque as coisas estão muito mais rápidas. Então, alguma coisa que a gente viveu, de repente, você não vai viver, não. Acho que a gente roeu um pouco mais o osso aí, né? Eu acho que a única coisa que é unânime, que a gente não escapa e que sempre que entra no assunto da chororô é a parte tributária, né? Então, acho que ela não vai escapar também, não. Não, isso não. Mas essa a parte tributária ainda é doída. Uma situação que eu acho que a gente viveu muito, quem tem aí pelo menos, né, pelo menos uns 15 anos, eu tô com 16, então quem está nisso daí, é essa transição de deixar de cuidar do cachorro e do gato para começar estamos hoje cuidando do filho, do aporte emocional. Então, assim, isso foi uma transição bem, bem difícil, bem complexa, né? Quem viveu isso, a galera com a geração de 15, 20 anos aí para trás, até mais de 20, obviamente, mas que vocês já pegaram um outro momento, né? Então, essa parte, assim, de viver a época da veterinária, que você tinha que se virar, fechar um diagnóstico sem exame, né? Como a gente fala. 2 dias para ter um hemograma. Exatamente. Laboratório humano. Laboratório humano, eu cheguei a exame de laboratório humano. Aí, o ultrassonografista que eu tinha, que vinha para Cabo Frio, que ele vinha de uma outra cidade para Cabo Frio. Quando eu conseguia que ele viesse, assim, a cada 10 dias, para ele conseguir fazer uns casos, assim, né? Então, assim, lá no comecinho, foi isso. E foi isso que também foi muito interessante na minha história, foi por conta de todas essas necessidades. Quando eu acabei sendo pioneira em muita coisa, porque eu não me conformava em não ter. Então, tipo assim, primeiro raio-x digital, porque ficava o pessoal naquele raio-x. Eu abri meu laboratório logo porque eu não aguentava mais. Até quando eu abri meu laboratório, já tinha laboratório veterinário. Mas não era da forma como eu queria. E aí, depois, investi em aparelhos de ultrassonografia para poder também conseguir melhorar essa demanda. Então, assim, muitas das coisas que eu fui fazendo foi exatamente pelas limitações que a gente tinha com a medicina veterinária daquela época que vinha no crescimento, quanto também na minha limitação da minha região, que eu também vivi as duas situações, né? Que a gente vinha com coisas que a gente não tinha de recurso, nem de profissionais que realizassem. Então, por exemplo, numa época que a gente contava nos dedos as pessoas que realizavam o exame de ultrassonografia, né? Então, eram poucos profissionais, né? Hoje, preciso de alguém aqui para fazer, parecem 20, né? Rapidinho. Enfim, então as necessidades foram surgindo e aí eu fui abraçando todas elas para tentar trazer, de alguma forma, né? Então, assim, isso, Letícia, é uma coisa que, assim, a gente viveu e que não foi fácil, né? E que essa parte vocês não vão, mas é claro que vão surgir outras, que de repente a gente já vai estar, né? Enfim. Agora também o suporte psicológico que a gente tem que ter, tanto para conversar com os responsáveis, quanto com os próprios veterinários também. Então, são problemas diferentes agora. Agora, sim, a gente está vivendo a gente tem uma medicina veterinária em tempo real, muito mais do que antes, mas, em compensação, também a preocupação dos tutores, dos responsáveis com os pets aumentou muito,
mas também aumentou esse peso psicológico, tanto da equipe quanto da família que vem com esse animal. Então, são problemas distintos, né? Mas que a gente vai ter que passar. A gente teve que entender a transição, né? Isso foi tenso. Eu ainda estou entendendo essa transição. Ainda é difícil. Ainda é difícil. Eu acho Falar que assim, a gente está tirando de letra. Não, a gente não está tirando de letra. Não. Eu acho que também acaba, né, mudando também a gente, né? A gente mesmo, como gestor, né, acaba passando por algumas transições, né, Monique? Então, talvez antes a preocupação era, como você disse mesmo, muitas vezes mais técnica, né? E agora você pensa muito mais na parte administrativa, né? Como gestora, como é que você vai poder fazer essa comunicação melhor, a organização de agenda melhor, precificação, enfim, tem várias, né, vertentes aí. E uma coisa que eu sei também que você buscou muito, até meio que em conjunto com a BHV, foi através do PDG, né, do programa da Fundação Dom Cabral, né? Queria escutar de você o que você achou de tudo isso, que também foi uma forma de todos nós, né, nos atualizarmos e tomar tapa na cara, na boa intenção ali, de pessoas que não são do mercado veterinário, né, para aprimorar mesmo a gente como gestor. Na verdade, aquilo ali foi para a gente entender que realmente a gente precisa se profissionalizar, né? Que não dá para fazer uma gestão médico-veterinário, fazer uma gestão achando que está ok o que você está fazendo. Não está. Tem que aprender um pouco mais, tem que aprofundar. E aí, quando você pega professores, pessoas conceituadas, né, que não são da área da veterinária, e aí você para e olha, você fala assim, meu Deus, é aquela sensação, é levar um tapa na cara e falar assim, eu não sei nada. Parece que eu estou há 15 anos aqui gerindo uma empresa que está dando certo, pô, a empresa vai bem, cresceu, está dando certo, você acha que está abafando. E aí, de repente, você faz uma aula com um profissional que mostra para você que você realmente sai meio humilhado, né? Que foi o que aconteceu em muitas aulas com a gente. Mas é um humilhado que dá uma chacoalhada e faz você querer mais. E aí, daqui a pouco, por exemplo, o que aconteceu comigo? Eu fiz o primeiro módulo, tive essa sensação em alguns momentos, outros eu falei assim, poxa, legal, aprendi isso, estou implementando. E aí, quando chegou o segundo, eu falei, não, quero fazer de novo. Mesmo me chacoalhando, eu estou precisando disso, né? E aí a gente vai buscando e aí você modifica alguma coisa na sua gestão, aprende uma coisa diferente, começa a implementar, e aí você começa a ver realmente que dá certo, né? Aí, por exemplo, uma coisa relacionada ao financeiro, que você não fazia, que você não enxergava aquilo, e que no fundo você fala, meu Deus, que absurdo, né? Algo relacionado à gestão de pessoas, que é o cargo-chefe de uma empresa, né? No nosso segmento, é um cargo-chefe, é gestão de pessoas. Né? E a gente, por exemplo, no PDG, a gente teve muita aula de gestão de pessoas, né? Em muitos momentos foi falado disso. E, então, assim, a gente também não implementar isso no dia a dia, não incorporar algumas questões, né? É um desperdício Então, assim, o PDG também foi algo que foi bem importante para mim. Tanto é que eu fiz 3. Tá para vir agora 2026 e eu já estou certa que farei. Perfeita. O PDG é incrível mesmo. Para mim foi um dos melhores cursos que eu acho que o melhor curso que eu já fiz assim fora da medicina veterinária foi o PDG disparado assim. Você via que os professores tinham que tentar entender o mercado e eles tinham que descer um pouquinho para nivelar a gente para começar a ensinar, né? Porque a gente fez eles. E ainda são os veterinários, os gestores que ainda são os que estão buscando, os que sempre achavam, igual você falou, que estava muitas vezes achando que estava abafando, né? Fazendo tudo. Chega lá numa aula de departamento comercial, para mim mudou muita coisa. Então, assim, é impressionante mesmo. É um dos cursos que mais vale a pena fazer o PDG. Eu também sou suspeita para falar dele, eu adorava. Também já estou no próximo, Monique, a gente vai se encontrar. Bom, eu queria, caminhando aí para o final, né, acho que foi um bate-papo bem legal mesmo, eu adoro conhecer mais aí sobre cada um dos afiliados, tenho muito, muito respeito por você, Monique, eu gosto muito aí de você, todo o carinho que você tem pela BHV, né, e respeito também que você tem pela BHV, que está, nem sabia desde o começo, amei saber sobre isso, né, e queria saber aí seus recados finais, se você pudesse dar uma dica valiosa aí para algum colega nosso afiliado
sobre algo que mudou para você na sua gestão, algo que você queira passar aí para os nossos amigos afiliados. É aquilo que eu praticamente já falei, ser participativo, estar aberto, né? Eu acho que a associação ela veio exatamente para mostrar isso, que é uma união, né? Que um pode aprender com o outro, não existe o pequeno, o grande, porque assim, eu fui muito bem recebida, é algo também que foi muito importante para mim. Eu falo assim, cheguei uma garota vindo de uma, né, de uma região praiana do Rio de Janeiro. Eu falo assim, primeiro que os paulistas já dão uma discriminada no Rio de Janeiro, não dão, Bruno? Para começar, né? Já é uma coisa meio assim. E aí, cheguei sozinha, né? E fui muito bem recebida, né? Isso também é uma coisa que é muito importante, porque as pessoas falam assim, associação é um grupo muito fechado. Não, não é um grupo fechado. Está longe de ser. Porque eu não conhecia ninguém quando eu me associei, quando eu comecei a procurar os cursos, quando eu comecei a ir para os congressos, para a convenção. As primeiras que eu fui, eu não conhecia ninguém. E eu fui bem recebida. Então, não é algo tão fechado como pensam, né? Eu acho que depende muito da atitude da pessoa, do que ela quer, né? Enfim, é fazer o network, é correr atrás, realmente, né? Então, assim, eu falo isso. Tá buscando conhecer pessoas, aproveitar os cursos, as palestras, as lives, assim, às vezes é algo que a pessoa não está valorizando. Poxa, um café da manhã, café 8 horas da manhã, com algum profissional, com algum diretor. Cara, e às vezes vem um conteúdo tão importante que às vezes vai tocar naquela ferida, algo que você está vivendo naquele momento. Então, assim, o que eu falo é isso. E assim, e sem custos, né? A maioria sem custos. Você está ali na sua casa, podendo participar de alguma coisa. Tem coisas que você realmente tem que investir para participar, mas tem coisas que não, né? Então, eu acho que é isso. Muito bom, foi muito legal. Espero que muita gente assista para te conhecer melhor também e comece a aparecer pessoas querendo visitar o Hospital VetDort. Estão todos convidados. Quem vier assim para a região com outro objetivo, que possivelmente as pessoas vêm para cá com intuito turístico, eu sei disso, visitar Búzios, Arraial, Cabo Frio, estão convidados para conhecer o meu hospital. Vão ser bem-vindos, né? É sempre bom também, eu falo que conhecer outros estabelecimentos quando a gente está em viagem também é ótimo. Sim, né? Eu gosto de fazer, e quem estiver por aqui também eu vou adorar, né? Mostrar, porque eu acho que isso também é bem interessante. Muito bom. Lê, fala sobre a convenção que está chegando. Ai, sim! Eu sou suspeita, gente. Eu amo a convenção. Para mim, assim, eu não sei se é o melhor evento do ano, porque a PetVest, né, tem também um lado muito forte no coração. Mas a convenção para a gente, né, da BHV, é um evento realmente fechado para nós afiliados, é algo muito importante. A Monique falou muito aqui na nossa conversa sobre aquela troca que nós temos de conhecimento uns com os outros. Eu acho que a convenção é o melhor mundo disso, né, Monique? Porque acaba que tá todos afiliados ali, juntos, né, durante 3 dias, imersos, basicamente 24 horas juntos, para poder ter essa troca de experiência um com o outro e, obviamente, a gente ter ali as palestras, as atividades, para poder aprender mais, para poder tocar na ferida e deixar a gente pensativo mesmo e buscar sempre o melhor para os nossos afiliados e para a gente, para os nossos negócios, né? Então, tá chegando nossa convenção, né? Eu e Bruninho estaremos lá, Monique também, certamente. Monique não perde nenhum evento BHV. E aí agora, mês que vem, né, outubro, estaremos todos juntos em Floripa. Certo? Certíssimo, certíssimo. Vai ter dupla Bruno e Letícia de novo lá na frente, chamando todo mundo para voltar para assistir, para tirar dúvida, apresentando os palestrantes. Com certeza, a convenção da BHV, diferente da PetVet, que é um mundo mais comercial, a convenção, eu tenho certeza que quem vai volta diferente nos seus negócios. Então, assim, como pessoa, esse ano o tema vai ser da parte de bem-estar também, não é isso, Letícia? Então, assim, a gente volta diferente como profissional, como pessoa, e espero todo mundo lá na nossa convenção.
Ó, a Gabi nos mandou aqui, o tema é equilíbrio e autocuidado. Você não errou, tá dentro do bem-estar. Equilíbrio e autocuidado. Estou precisando muito disso. Bom, a gente tem que agradecer, né, Bruninho, quem está sempre junto com a gente também, nossos apoiadores. Faça as honras, por favor. Então, eu queria, antes de falar dos nossos apoiadores, pegar a Monique de surpresa agora e pedir para ela falar qual foi a sensação que ela teve recebendo o prêmio Marcelo Verlenge esse ano. Ai, boa! Bate pronto, o que você sentiu em relação ao prêmio? Você já imaginava que você ganharia? Não imaginava. Obviamente, eu sabia que eu estava concorrendo. Então, quando a gente está concorrendo, a gente sabe que existe uma chance, né? Mas eu não imaginava que ganharia. Fiquei realmente, assim, lisonjeada. Né, a gente fica vendo histórias de outras pessoas que ganharam anteriormente, são pessoas que eu admiro muito, né, pessoas extremamente importantes, né, e você vê assim, é legal ver o histórico de todas essas pessoas de lugares diferentes, com histórias diferentes, então acho que isso é bem, bem interessante. Quando eu paro e penso, falo assim, meu Deus, né, onde eu fui parar, né, falo assim, aquela menina saindo daqui, chegou em São Paulo para receber um prêmio, realmente é algo que quando a gente para e pensa, dá uma alegria, dá um orgulho mesmo muito grande. Então, assim, isso é agradecer, né? Porque é a associação que está reconhecendo isso, né? E é um prêmio também relacionado ao Marcelo Verlenge, toda a história da família. Eu não o conheci, mas eu conheço a família, inclusive é uma família que eu tenho muito carinho, são pessoas que me tratam muito bem, sempre me trataram muito bem. Então, assim, realmente é uma honra. Muito bom. Só de ter sido indicada já é muita coisa, né? E agora ainda ganhar. E foi muito. Eu já tinha sido indicada, na verdade. O ano passado eu fui indicada e fui indicada de novo. Eu falei, meu Deus do céu, estou sendo indicada 2 vezes. Tinha alguma coisa. Era a minha vez. Isso aí foi muito merecido. Agora eu vou agradecer aos nossos patrocinadores, apoiadores de sempre, né? A Premier Pet, que está desde o começo com a gente, a Aidex, a Elanco, as meninas da PetMed e a Laboratório Labs também. Show, gente. Muito obrigada aí por esse bate-papo, viu? Quero agradecer mais uma vez, Monique, você por estar aqui, por falar sobre a sua história, né? Acho que é algo muito inspirador para todo mundo, dá muitos insights para todos, né? E essa troca gostosa aí de conhecimento que vem ainda muito mais e que a gente se encontre na nossa convenção.